Senhor, por esse vídeo e com saúde, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse nome de Jesus e por ver, Senhor, nos proteger, Senhor, sempre assim, mal, barulhos, Senhor, na nossa comunidade, cada um de nós, Senhor, peço, Senhor, que cada um de nós vai em nome de Cristo, e todos, Senhor, que fizessem a sua parte nesse caminho de Cristo, que o Senhor venha ajudar cada um de nós, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que é difícil a caminhada, mas que o Senhor nos ajude, nos encoraje, nos dê força para caminhar. Muito obrigado, Senhor, nós estar no Cristo caminho, Senhor, nós estar aqui vivos, Senhor, nas tuas graças, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse nome de Jesus. Que o Senhor venha fazer com que nós se levar um compromisso com Jesus. Jesus, eu te amo, eu agradeço. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo,
terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá com autoridade julgará a terra, se ajoelhará. Oh, aleluia, Aleluia, aleluia. Cristo voltará. Cristo voltará. Oh, aleluia, Aleluia, aleluia. para me levar. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador, com autoridade julgará a terra, se ajoelhará. Se ajoelhará. Oh, aleluia, Aleluia, aleluia. Cristo voltará. Cristo voltará. Oh, aleluia, Aleluia, aleluia. para me levar. Oh, aleluia. um dia lindo. Almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria, ó então eu senti, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá, mais outra vez aqui. E todos juntos em um só cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser nossa paz. Foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá, mais outra vez aqui. E todos juntos em um só cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Boa noite, amado. Boa noite, irmão. Boa noite. Amada igreja. Hoje nós vamos estar lendo qual capítulo, hein? 16. Isso é muito bom saber que vamos ampliar. Tem algum assunto sobre a introdução do capítulo 5, que não é o primeiro livro dos cursos? Eu sempre assim, a gente vai revisando, né? Que foi olhado. Depois que me chamou a atenção, você fez assim, a leitura do capítulo 15, capítulo 16. Interessante aqui, né, que a gente vê que Deus ele buscou a
era o presente para o carro do amor, aquele que ele presenteia, aquele que busca. Isso a gente encontra lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. E a gente viu também que Abraão ele questiona um pouco de Deus e pergunta, né, como eu vou herdar essa terra? Quem é que vai herdar tudo que eu tenho? Aí ele fala sobre o servo que ele tinha, né, Eliezer, também conhecido como Damasceno. E a gente vai vendo aqui. E só que no versículo 9 e 10, Deus ele faz uma aliança com Abraão. Essa aliança, eu tive olhando mais de perto, ele disse, olha, pega o boi, o carneiro e parte ao meio. O que mais ali? Boi, o carneiro e o meio. Suas duas pontas. E aí ele parte ao meio. E essa aliança, né, Deus ele passa pelo meio dos animais cortados, só não corta nem a pomba nem a roupinha. Isso vai ser mais tarde uma representação daquele ofertante que era pobre, que dá aquele animal. Por exemplo, o próprio Jesus, Jesus com a roupinha, ele era pobre. E aqui a gente vê que dessa aliança, se Abraão ele não cumprisse a aliança, o que ia acontecer com Abraão se ele não cumprisse a aliança? Ele ia ser cortado ao meio. E a gente vê que aqui, depois que Abraão ele corta os animais, vem umas aves do céu, também que simboliza, né, aquelas aves do céu que comem a palavra no meio do caminho. E ele fica enxotando esses animais, né, essas aves, para não tocar na oferta que ele fez ao Senhor. Isso é muito bom trazer para a nossa vida, porque nós fizemos uma aliança. Estamos nesse corpo realmente separado de Deus, mas devemos estar sempre tentando ser vigilante como ele foi, né? Separar, espantar aquelas aves de rapina que queria mexer naquela oferta. Assim. E mais tarde Deus ele, volta tremenda escuridão e Deus ele vem e passa com fogo no meio daquela vida. Então, a gente viu também que Elton também enfatizou sobre a comunhão que Deus ele não queria que esse povo descendente de Abraão tivesse, que era os queneus, os quenizeus, os cananeus, os heteus, os perezeus e mais moradores da terra. E o Elton trouxe para nós que não deixasse contaminar pelas pessoas. Então essas pessoas também estão aqui é o nosso método. Então vamos entrar no capítulo 16. Vou pedir para o irmão ler com a voz bem alta. Eu estou quase também, sabe, no óculos de leitura. O meu cachorro pegou esse óculos, correu com ele, eu corri, tirei o óculos de leitura, botei na cadeira, quando eu voltei, eu sentei. Eu estou com esse aqui, eu não estou enxergando muito bem, mas dá para a gente ir em frente. Pode ler, por favor? É só 16 versículos. Qual? No
capítulo 1, versículo 1 do capítulo 16. Até o 16. Pode ser isso, se quiser separar. Tá certo, vamos lá. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filho dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Sim. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul. E disse: Agar, servo de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugir da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de teus mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobre maneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, chamarás o nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Versículo 12. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me fez. Por isso se chama aquele poço de Dael-Roi, eis que está entre Cádiz e Peleg. 15. E Agar de um filho, e Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. O que a gente pode entender desse texto? Primeiro coisa que a gente tem aqui é quase a mesma coisa que aconteceu no jardim do Éden. A mulher sozinha lá começou com a serpente, e a serpente convenceu ela a comer o fruto que Deus ele não permitiu. Mas, trazendo para essa situação, a gente vê que a mulher, que era esse salário, ela se mete no que Deus ele prometeu. Ela achou que Deus custou a trazer realmente esse herdeiro para ela. E ela toma frente. Ela pega uma das suas servas, é egípcia essa moça, era também o nome dela Água, fugitiva, e
Abraão ter filhos, porque Sara era estéril. E a gente vê que, dentro desse contexto, Sara também era meia-irmã de Abraão. E talvez fosse por isso que não conseguia, né, ter filhos. E aí Sara apressadamente oferece a sua serva para ter filhos com Abraão, para Abraão ter um herdeiro. Sabemos que no Novo Testamento vai dizer abertamente que Abraão ele não teve só um filho, ele teve 2 filhos. O filho da livre, que é da promessa de Deus, e o filho da escrava, que também simboliza lá o Monte Sinai. Água, o povo de Israel, é aonde saiu a lei. Deus ele deu essa lei para que o homem ele tivesse um aio, e esse aio, mais tarde, ia levar esse povo a Cristo. Por exemplo, nós, mais velhos, nós sabemos o que é um aio. Por exemplo, é uma coisa que bota aqui no touro, no boi, ou no cavalo, para ele olhar só para frente, não olhar para o lado. Então a lei, ela se viu nesse propósito, de sempre levar o homem a Cristo. Só que a lei, ela trazia também a escravidão. Porque o homem ele nasceu na terra. Então, existe o descendente espiritual e o descendente carnal. E hoje nós somos filhos de Abraão, também através da terra. Mas antes a gente era, filho da escrava. Tinha uma lei sobre nós que ainda não vivia. Hoje a lei que nós vivemos é a lei de Cristo. É a lei que nos dá uma liberdade. Hoje nós conhecemos, os 2 caminhos. E temos também um livre-arbítrio para saber o caminho que nós estamos trilhando. Então nós vimos aqui a nova mulher trazendo, a sua serva para gerar um filho para Abraão. Só que essa serva, ela aqui, versículo 3, em diante, vai dizer: então Sarai, mulher de Abraão, tomou água a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concedeu, vendo que ela havia conseguido, foi a sua senhora e a desprezou. Nós vemos aqui que Água, ela se torna uma mulher orgulhosa. Ela se torna uma mulher orgulhosa e começa a tratar mal a própria senhora, a senhora dela. Aquela mulher que teve uma consideração por ela, e ela começou a desprezar a sua senhora.
Então a gente vê aqui que a gente vê que Sara, ela fez uma grande festa. O que Sara fez aqui? Depois que ela faz aí, dá o marido dela, dá o marido dela, e depois a própria escrava começa a desprezar a sua senhora. Então o que Sara fez aqui? Fez uma coisa errada. Mas só que ela faz uma coisa errada e coloca a culpa, sabe em quê? No homem. Quem que pode ler o versículo 4 e 5? 4 e 5. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços, e ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Chegou? Então, só tem não. E aí sai dessa, né? A gente passa por ele. Sai dessa, né? O que dá para entender aí, irmão? Quer falar? Não, fazer. Por favor. Esse texto é difícil. Pegar uma leitura simples, mas tem muita coisa que a gente pode pensar. Bom, pelo que eu entendi aqui, né, a Agar, ela, por conseguir engravidar, ela meio que se sentiu superior à senhoria dela, né? No caso, a Sarai. Aí a Sarai, por perceber o desprezo vindo da serva, aí foi reclamar com Abrão e colocando, bem dizer, a responsabilidade de tudo que está acontecendo nas costas dele, né? Aí, puxando no versículo 6, Abrão, ele mesmo falou: ela continua sendo sua serva, então faça a sua vontade. Ele sabe, ele sabe. Porque, olha só, essa colocação que Sara ela faz aqui, olha aqui o versículo 5: e disse Sara a Abraão, 2 pontos, né? Seja sobre ti apronto que me faz a mim, eu te dei a minha serva para possuir. E ela, porém, tendo que concedeu, me desprezou. Julgue o Senhor entre mim e ti. Foi como colocar toda a culpa em Abraão. Mas a gente vê o contexto da história que ela não acredita praticamente na promessa de Deus. Nesse caso, nós podemos ver que o erro também não foi só de Sarai, mas também de Abrão. Os dois erraram. Porque uma vez ela oferecendo a serva, o que Deus falou foi com Abrão. O que acabou de fazer, não tinha que recusar, não. A promessa ela é que você vai ter um filho. É de nós dois, não é da serva. Então aqui a consequência do erro foi tanto de Sarai e principalmente de Abrão. Porque ele sendo um líder, um cabeça, se deixou levar por isso aí, tirou uma casquinha. Tanto é a consequência do pecado.
quer dizer que seja sobre você a afronta que é feita nele. Ela quis dizer que por a serva dela estar tratando dela daquela forma, ela é culpa de Abraão. É isso? Mas, no caso que ela se sentiu superior à sua senhora. Era como você levar a sua escrava, uma pessoa da sua casa, e lá ela dormia secretária, deixasse você trabalhar, e tal, e como você fosse chamar, isso é por causa de você. Porque ela diz no final, porque o Senhor julgue entre mim e você. Julgar o que? A afronta da Agar? Sim, a porta porque a gente vê aqui que houve um laço, né? Um laço entre Agar e Abraão. Houve um laço. E o homem, ele é muito fácil, ele se apaixonar. Tá vendo? Mas do mesmo jeito que ele não soube resolver quando foi oferecida a serva, ele também não soube resolver quando Sarai mandou ele resolver sobre a serva também, né? Não, Ele disse, não, a não. serva é tua. Então decide o que você quer fazer com ela aí. Então ele omitiu como cabeça resolver dois problemas. Tanto o primeiro como o segundo, né? Primeiro ele aceitou. Aceitou e o segundo ele também não resolveu. Jogou para Sarai resolver. Mas Ele quis dizer, em outras palavras, ó, foi você que me ofereceu. A serva é tua. Então agora tu que resolve essa questão. Se acomodou, do mesmo jeito. Então a gente vai ver no decorrer da situação que Sarai ela chega dando quente, cabo de vassoura, pô. Ela tem um contexto que serve a motivo a cada um de nós, né? Veja bem, eu sempre ouvi o mais velho dizer que o poder só permanece quando ele é adquirido. Entendeu? O poder, qualquer tipo de poder. Se o ser humano, ele é bom, ele consegue o poder dele ter. Ou seja, você vai estudar, você vai ser um executivo de qualquer coisa, aquele poder é seu, sem sofrer, sem nada. Mas todo o poder que ele é adquirido, ele é arrogante. Ou seja, ou essa mulher se achou. Ou seja, é tão arrogante quando o poder está, que nem o próprio dono que lhe deu consegue combater. No caso da patroa dela, né? Porque ela se achou casada, se achou que poderia passar a chefe até da mulher ter o poder elétrico. Interessante a gente isso aí, até na vida ela desse jeito. Então, se um dos meus 3 filhos eles conseguem alguma coisa no estudo e chegam ao ponto de arrumar o poder, desde porque ele teve as consequências para ele estudou, ele passear alguma coisa, aquele poder é dele, foi adquirido, ele simplesmente, a realidade, irmão, ele não persevera. E se você arrumar um poder na sua vida desfrutado, só vem cultura, só é arrogância, coisa nenhuma. Do lado dessa mulher. E outra, aquele que deu, que eu vi o pai vai dizer, que nem o que deu consegue combater. Porque ela deu, o que ela fez com ela? Ela queria passar ela por do lado dela, com arrogância. Ao ponto de iludir que é o marido, ele ficou amarrado, porque ele não tinha outra coisa a fazer, né? Já tinha se envolvido. Então você vê como o poder de ser diabólico já é uma força unida, muita força, não tem que combater, não. É complicado. É a pergunta aí, como ficou? Porque tem muita gente que não tem essas coisas. Eu que no interior, o pessoal diz assim, não, que fulano é tão salido, depois de eu velho, comecei a entender as coisas, eu vi que sabia que aquele pessoal que se envolve, não era de estudo não, de leitura não. Eu vim pensar em mim mesmo, que a maior sabedoria do homem é a experiência de vida dele. O modo dele enxergar as coisas, entendeu? Porque Deus é tão bom que ele não trabalha ou é o trabalho em si. Você chega numa hora, irmão, uma parte, você sabe que não começa. Quando você começa
Se ele bagunçar essas coisinhas, que minha perna está onde e outra lá, vai ficar daqui pela junta as coisas, a cabeça dele vai estar uma Não, não. A gente tem horário, né? por isso que eu Não, mas- permaneço calado. Não, mas fique tranquilo, a gente tem um horário aqui por esse, né? E que eu lembrei que, sabe, se você for olhar na igreja de Curitiba, né, depois de 3 horas chegou a mulher de quê? Lá para o Dois Mentirosos, no Alto de Atos. A mulher de Safira. Depois de 3 horas chegou a Safira lá, e Pedro disse, sim. Fique tranquilo. Então, a gente se lembra também aqui de Filipenses capítulo 2, versículo 5, né? No sumo coração, né? Jesus, ele não usurpou, mas antes ele se humilhou, se tornando servo. E aqui a serva queria usurpar os bens das pessoas. Nós temos também Penina e Ana, né? Do Elcana, né? Isso. Penina, ela fazia pouco ali de Ana, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Muito bom. Já que chamou a atenção, como vocês falou, Abraão teve a célula, né, de poder. Mas é interessante aqui no versículo 2, no final, é no final do 2. E ouviu, então assim na Bíblia, e ouviu Abraão a voz de Sarai. E aí é interessante quando ele enfatiza aqui, quando ele dá ouvido à voz de Sarai, ele tira a voz de quem? Do próprio Deus. E não é diferente de hoje, às vezes as mulheres, ela pensa, ele até parece ser uma ideia mirabolante, boa, que vai resolver a vida de todo mundo. Mas se um homem apenas der ouvido à mulher, e se não for frio no ponto dele, lembrar da voz de Deus e colocar na balança, ele às vezes bota algo no céu para perder, como aconteceu com Adão, como aconteceu aqui nesse caso. No dia de hoje não é diferente, às vezes as nossas mulheres, ela traz aos nossos ouvidos sussurro, por exemplo, às vezes a nossa mulher traz queixa da irmandade, fala, a irmã tal está assim, o irmão está assim. E se nós não tivermos cuidado, no nosso coração, na nossa vida, nós começamos a ver uma imagem diferente da própria igreja, da irmandade, da situação. Se você vê, olhando, muitos caras aí que a gente está vendo de reunião de homens, né, que era para resolver as coisas, às vezes o homem falava, mas a voz de quem? Da mulher. E ele não tratava aquilo em casa, que ele tratava de uma maneira errada. E isso até o dia de hoje acontece. Às vezes a mulher ela quer tentar resolver as coisas de uma maneira onde a resolução está lá no homem. Onde Deus deu o papel para o homem. Isso mostra que nós, como homens, temos que estar percebidos. A filosofia dos encontros de casal, o pessoal faz assim, ó, é boa a ideia da mulher, porque a mulher vem de uma maneira ampla. E Sarai vem de uma maneira ampla, mas É tão ampla que traz problema. até ampla que não vem uma visão de Deus. Então tem que ter equilíbrio, não é que a mulher não tem voz. Muito bom. Mas nós temos que estar percebido se aquela voz que ela está trazendo é do Espírito Santo verdadeiro. Por exemplo, se a minha mulher desse para mim só queixa sobre um assunto, um irmão, uma situação, eu tenho que ficar alerta se aquilo é de Deus, ou se não é apenas um sentimento dela. Porque se não tiver cuidado, aquilo ali vai minar e corroer, vai trazer raiz, já está nela, traz uma raiz de amargura. Então, a igreja está com esse problema, a congregação, a mulher tem uma ideia mirabolante. Mas vamos lá, será que essa ideia às vezes está de acordo com a palavra do Senhor? Será que está com a voz de Deus? Porque nós temos que prestar muita atenção nisso.
Porque isso aqui até hoje acontece. As nossas mulheres estão querendo trazer uma voz e não é que elas são mal. Ela está querendo trazer uma coisa legal, uma coisa boa. Mas às vezes não é a voz de Deus. As mulheres se muito bom. É verdade, isso é ótimo. Então, a gente vê, né, que essa mulher, ela fez um pouco igual a mãe, né? Sobre o ser humano, que foi a Eva, né? Então, a gente vê aqui. Então, a complicação, Deus querendo trabalhar da maneira dele, e nós queremos edificar da nossa maneira, certo? Aqui no versículo. Nós vimos aqui no versículo 8, né? Nós vimos aqui no versículo 7, perdão, versículo 6 aí. Pode ler o versículo 6 sobre o que Sarai faz com a água. E disse Abraão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão, fazei o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu de sua face. Então aqui a gente vê que houve uma contenda do povo. E o que aconteceu com a água? Ela fugiu. Ela estava grávida aqui, né? E fugiu do deserto. Só que ela. Que o anjo do Senhor faz com ela. Versículo 8, no versículo 7 até o 9. Por favor. Até o 10, que ele pode ler. Fugindo? Do 7 ao 10? É. 7. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei e muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Olha que nasce a outra raça aí. Raça morta. Sarai, e Agar. Então, nós vemos aqui que o anjo do Senhor, agora Deus, ele já interfere nessa situação. Porque que Deus, o seu anjo vai atrás de água, perguntando realmente para onde ela vai. E o que o anjo pede para fazer? Se humilhar, né? Se humilhar. A sua senhora. Em outras palavras, ela estava indo, fugindo. E o anjo disse: se converta e se humilhe diante da sua senhora. Se converta, volte. Saia desse canto que você está indo, volte, se humilhe, se converta e se humilhe diante da sua senhora. Ela queria realmente tomar, usurpar o canto da sua senhora e não aguentou a pressão, fugiu. O anjo do Senhor chama ela: se converta, volte e
e se unindo dentro da sua cidade. E a gente vê que aqui o Abraão, quando nasce o Ismael, Abraão já estava com 86 anos. Ainda tinha mais 14 anos que ele tinha que esperar. Então, supondo aqui, retardado realmente, o que realmente Deus ele tinha preparado. Do Israel aqui, aparece também 12 tribos. 12 tribos veio desse Ismael. Nós vamos lá para Gálatas, um pouquinho do Novo Testamento. Serginho, Gálatas aí, capítulo 4. Tentar entender um pouquinho sobre essas 12 tribos que nasceu da carne. Capítulo 4, versículo 20, que é isso. 4, capítulo 4, 21. Mas, 4, 21. Pode ler até o versículo 38. Gálatas 4, 21 ao 31. Isso. Vai versículo. Aí, lê, dá uma olhada nele e tira um pensamento dele. Olha aqui. Bom, Estou abrindo aqui, que eu estou quando eu vi com a minha aí está muito difícil. foi. Lê mais alto. 21 ao 31, né? Vemos. Diz ele: o que quereis? Está debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Que se estende por alegoria, pois essas mulheres são 2 pactos. Um do monte Sinai, que dá à luz filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta, Agar, é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é nossa mãe, pois está escrito: alegra-te, Esther, que não dás à luz, esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da que tem marido. Ora vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Que diz, porém, a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas filhos mais da livre. O que dá para entender? Dá para entender que daqui foram como se fossem 2 nações, né? Uma nação que já era escrava, era uma nação lá, e uma nação que nasceu livre, que era aquela nação que veio da promessa que o próprio Deus fez a Abraão. Aí, vamos se lembrar um pouco ou é o
Evangelho de João ou é 1 João? Ou é Evangelho? Pedro para o que era seu. Dá para ir mais ou menos agora? Pedro para o que era seus, mas os seus não O aceitaram. Quem é esse daí dos seus? Os filhos de quem? Da água ou Da promessa. Da livre. Era o fim da promessa. Os seus é esse aqui, que é os 25 horas. Esta H é Sinai, um monte danado. Aí ele fala que corresponde a Jerusalém que agora existe. Então foi essa Jerusalém, foi esse povo que Jesus veio para o que era seus, que a promessa é cumprida por Deus. Mas esses de Jerusalém se opõem ao próprio Salvador, que é Jesus. E Jesus, para a nova aliança, é agora que vai trazer os filhos, né, da semente de Abraão, os filhos da livre, que somos nós. Então, é por isso que eu falei aqui, né? Que vai ser opor, que vai ser contra. Os que era seu de João é o judeu que não se converteu, é claro. E os filhos da promessa, da aliança de Jesus, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Filhos da escrava, judeu. Mas todo aquele quanto, né, recebeu, Deus deu poder de serem chamados filhos, que é justamente esses verdadeiramente são filhos da promessa, e por ser filhos da promessa são filhos livres, que somos nós. E eles lá até hoje estão escravizados pela lei e por todo um ritual, o sistema religioso não acredita, e prova mais é a escravidão deles pela própria carne, porque eles querem estar presos a uma lei que é para a carne, e era uma alegoria mais semelhante para a carne. E nós não estamos presos a essa lei da carne. Nós somos filhos do Pai, nós recebemos esse poder e nós somos livres. João, Evangelho de João, Cecílio. Capítulo. Agora não sabe, Então, nasceu da carne, né? Capítulo 3. O que é que Jesus ele fala também? Um judeu que, né, poderia ser livre. Capítulo 3, versículo 3 ao 6. Vamos ver? Jesus respondeu e disse: na verdade digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemo, Só uma pergunta: por que ele não pode ver o reino de Deus? que é da carne. Porque ele está embaixo da lei, né? Não pode ver. Pode ir, continua. Disse Nicodemos, como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque nasce da carne é carne, porque nasce do Espírito é Espírito. Livre. Então, irmão, nós somos livres. Mas também somos filhos da escrava, que a carne ainda está aqui. Podemos voltar aos rudimentos do mundo. É onde nós devemos, como Abraão, está sempre enxortando as aves de rapina, que quer quebrar a aliança que Deus fez com a humanidade. A nossa aliança, irmão, ela é semanal. Estamos aqui para celebrar o grande sacrifício que Deus fez para nós. Por isso nós somos filhos de Abraão. Amém. Glória a Deus por isso. Olha lá. Oração. Eu?
lugar de cada uma das riquezas de aprendizado, sobre a palavra do Senhor. Eu agradeço a todo mundo que está aqui hoje, que também está podendo vir, e também sou que todo mundo está com suas casas, na paz e segurança, e que todos nós vamos ser abençoados em sua graça. E vamos cumprir mais uma semana, agora do Senhor. Amém.